Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação. Meu nome é Diego Córdoba, eu sou consultor de tecnologia educacional aplicada na educação e vou falar com vocês hoje a respeito de alguns aspectos técnicos, a respeito da nova questão que está se debatendo aqui nesse evento virtual, a respeito da visitação virtual em loco nas instituições de ensino superior que vão acontecer pelo INEP. Lembrando que se trata da Portaria 165 do dia 20 de abril de 2021, que trata especificamente sobre a avaliação externa em loco da Coordenação Geral de Avaliação de Cursos de Graduação e Instituições de Ensino Superior, né? E essa coordenação é uma coordenação interna que será a coordenação responsável por essa ação. Ação essa que vai ser marcada diretamente e especificamente pelo uso de tecnologias. Então, temos aqui a questão da TI aplicada em prol da educação e nós vamos nos atentar sobre isso. Lembrando que aqui nessa minha exposição, eu vou dar alguns apontamentos gerais a respeito da questão da utilização técnica e das algumas observações do INEP e também vou falar da ferramenta central, a saber, o Microsoft Teams, né, que é a ferramenta que está sendo proposta para a utilização dos senhores nas suas instituições durante a avaliação. Pois bem, o foco dessa portaria ainda é a questão da estrutura. Então, para poder verificar a estrutura, para poder fazer isso tudo à distância, ter as reuniões confidenciais e tudo mais, vai contar com, como eu já falei, né, com uma ferramenta da Microsoft, que é a Microsoft Teams. Que vale lembrar também, tem muita gente pronunciando por aí de forma errada, tá, gente? Não é Microsoft Teams, é Microsoft Teams, de time. Tá bom? Quem sabe falar inglês talvez note uma diferença da minha pronúncia para a pronúncia ideal, mas para quem não sabe falar inglês, né, tem uma questão de você diferenciar a palavra adolescente, teens, e a palavra teams, que seria de times, né? Times, equipes. Então, quando vocês forem pesquisar sobre isso, isso fará alguma diferença. Mas, claro, devo advertir que nós estamos aqui também para auxiliá-los nessa estruturação que possa ser necessária para a sua instituição. Pois bem, lembrando que, se tratando de uma visita virtual, haverão alguns momentos que poderão ser gravados, porém não serão todos os momentos. Existirão algumas coisas que estão disponíveis em cartilha, que vão ser gravados para disponibilizado de forma a fazer algo transparente. Inclusive, isso permitirá que a própria avaliação do INEP, a própria visitação do INEP, seja averiguada por outras instituições, por outros órgãos responsáveis, né, para que haja confiabilidade no intuito de permanecer com o máximo de transparência para as instituições avaliadas se sentirem não prejudicadas, né? Então, não somente quem está presente no local vai poder assistir, né, porque os vídeos serão disponibilizados de algumas partes da avaliação, é bom que se deixe claro, não deve ser tudo, isso deverá tudo ser acordado, haverá um diálogo entre a equipe do INEP e também a instituição de ensino, isso tudo vai ser acordado, mas serão disponibilizados esses vídeos. Então é necessário que haja um preparo técnico, além de um preparo também da sua instituição, né? Eu sei que todo mundo se prepara para uma visita avaliadora, mas agora a gente está falando de para além, né, daquelas pessoas que estão indo lá. A gente está falando também de uma visita que pode ficar acessível para alguns milhares de interessados nesse tipo de vídeo, né? Outra coisa, será obrigação das instituições de ensino garantir as condições técnicas fixas e móveis para verificação da infraestrutura. Lembrando, o foco ainda é a infraestrutura física da instituição, entre algumas outras coisas que são avaliadas dentro, né, disso que não vai mudar. A mudança, a questão toda é que os avaliadores não irão até o local, eles irão virtualmente. Então, assim, a instituição deverá possuir condições técnicas para tal. Logicamente que nós devemos entender que nem todas as instituições hoje possuem essa condição técnica, inclusive num país como o Brasil, de um território tão grande, tão vasto, com situações tão complicadas como a nossa, de disparidade do acesso a recursos educacionais, disparidade do acesso a recursos tecnológicos. Compreendendo essas nuances, o próprio INEP assegura que haverá uma abertura, que eu considero muito producente, em relação às instituições de ensino superior para que haja um diálogo sobre as dificuldades de estruturação tecnológica, ou seja,
a sua instituição de ensino tem que garantir as condições necessárias. Ela vai ser contactada, algumas explicações devem ter acontecido nos blocos anteriores. Quem já está em processo vai ser contactado, todo mundo, você não precisa fazer nenhuma ação para que isso aconteça, eles vão procurar as instituições e tudo mais. E a partir desse momento, olha, eu já possuo, eu não possuo, quero possuir, como é que eu devo fazer, o que eu tenho que fazer, isso tudo poderá ser conversado, até porque algumas instituições que estão nas capitais terão acessos tecnológicos diferentes de instituições que estarão nos interiores dos seus estados, né? Não precisamos conversar muito sobre isso. Claro que existem instituições de excelência em todo o território nacional, mas para aquelas que têm essa dificuldade, isso está também assegurado. Cuidando aqui de uma informação muito importante, será necessário assegurar que a verificação ocorra em tempo real, que é muito importante, ou seja, não há a possibilidade de gravar vídeos e enviar depois. Isso acontecerá em tempo real, como uma reunião virtual deve acontecer. E também, além disso, devemos considerar também a questão do acionamento de GPS do celular, tá? Uma possibilidade muito real para a verificação da geolocalização, ou seja, né, você vai utilizar um aparelho celular para poder fazer a transmissão da parte de verificação de cômodos e afins, e esse celular, com o GPS ligado, vai poder assegurar a localização do que está sendo exposto, para que se evite que uma pessoa que esteja, por exemplo, vamos lá, tem a matriz e a filial, está precisando verificar a filial, mas a matriz é que está melhor, então mostra uma sala da matriz falando que é filial. Vai ser evitado isso através das questões de verificação da geolocalização. Tecnologia essa muito comum hoje em dia, nós todos conhecemos. Quem pega transporte por aplicativo, por exemplo, quando você solicita no seu celular o carro para poder lhe trasladar de um lado para o outro, é possível verificar todo o trajeto do carro, tal. Isso é uma ferramenta de geolocalização, é esse GPS ativado que está no carro, que a gente pode acessar a localização dele. É a mesma coisa que acontecerá durante a avaliação a princípio. Uma outra coisa que eu devo destacar é que trata-se de um modelo emergencial para a pandemia. Pode continuar? Pode continuar. É emergencial? A proposta agora é essa? A proposta agora é essa. Devo ressaltar que a tendência das tecnologias entrarem e ficarem é muito grande, até porque a probabilidade de que a produtividade dos avaliadores do INEP aumente com isso é muito grande, porque eu posso fazer mais visitações em um curto espaço de tempo do que eu faria presencialmente por conta da questão do deslocamento, fora os gastos que se envolvem no deslocamento. Dado a isso, é bom a gente considerar a possibilidade disso ser mantido posteriormente à pandemia, né? O INEP, como eu já falei, ele vai sinalizar a possibilidade da visitação virtual, então as instituições de ensino não precisam se preocupar inicialmente, e esse novo modelo já está homologado, assim como há garantias de que os avaliadores estarão sendo agora, né, nesse momento, devidamente capacitados. Passando para a segunda parte, talvez a parte mais interessante para vocês, sobre a minha fala aqui a respeito dessa questão da avaliação virtual, dessa visitação virtual, perdão, nós temos aí a ferramenta que é o Microsoft Teams. Para quem não conhece, lembrando mais uma vez, não é Microsoft Teams, é Microsoft Teams, tá? Para quem ainda não conhece, essa é uma ferramenta de comunicação entre equipes online, e ela vai muito além disso, na verdade, porque ela foi projetada anteriormente para ser uma ferramenta substituta do Skype, ou seja, para fazer essa comunicação virtual online, e recentemente começou também a ser adaptada para o uso nas escolas, muito utilizada aí, no caso, pelos alunos e os docentes. Lembrando ainda sobre essa questão da adaptação para as escolas, muito se fala nas pesquisas a respeito das tecnologias na educação, que não existem tecnologias, em linhas gerais, não existem tecnologias feitas, nascidas, propostas para a educação. Sendo assim, você tem tecnologias que são aplicadas na educação e sofrem as suas mudanças, as suas evoluções. Lembrando também que no sentido darwiniano da coisa, a evolução não é necessariamente uma coisa progressiva, e sim no sentido de transformação, assim como essa ferramenta foi adaptada. Mas é uma ferramenta que ela vai para muito além
do que meramente uma única reunião online, como algumas concorrentes que nós já conhecemos existem aí, que eu vou citar posteriormente. Mas lembrando também que é uma ferramenta Microsoft, como tudo a Microsoft possui licença, porém foi garantido pela Microsoft durante o período da pandemia do Covid-19, ou seja, é momentâneo, tá? Tem tempo limitado. A ferramenta foi liberada para o uso gratuito na questão escolar. Então há a possibilidade da sua instituição de ensino que não tem nenhum vínculo com a Microsoft baixar e utilizar essa ferramenta para fazer essa comunicação com o INEP sem custos. Fora que o próprio INEP pode de repente providenciar outras formas específicas, já que é uma exigência. Uma outra coisa muito importante que nós podemos falar aqui é que o Microsoft Teams ele pode ser utilizado via celular, via PC. Lembrando, para quem não sabe o que significa PC, PC significa computador pessoal na tradução, personal computer, e aí nós vamos traduzir para computador pessoal, ou seja, o computador de mesa, desktop que nós já conhecemos, incluindo, claro, os notebooks, né? Os notebooks se tornaram os novos computadores de mesa, mas nós temos então os notebooks, os computadores de mesas e os celulares e tablets, que são os aparelhos móveis, né? Isso tudo pode abraçar aí o Microsoft Teams e ainda pode ser utilizado via web, ou seja, mesmo sem a instalação do PC. Você vai precisar ter uma conta de usuário, você vai precisar que esteja tudo devidamente cadastrado através de um e-mail, né, que vai ser disponibilizado para a Microsoft, ou seja, o seu e-mail vai ter que ser cadastrado lá dentro e aí você pode usar até mesmo na plataforma web. É claro que se você instala isso no seu computador, você ganha um leque maior de possibilidades, a começar pelo... Se você instala o aplicativo no celular ou você instala o aplicativo, o software no seu computador, você exige menos, um pouco menos também, né? Tanto assim não, mas exige um pouco menos de processamento pelas questões de uso do navegador. O próprio navegador, por exemplo, quando você utiliza o Google Chrome, ele tem uma capacidade de sugar um pouquinho mais do processamento do que o normal. Então, se você usa uma ferramenta via web, você ainda tem essa questão. Dependendo das suas condições, isso pode não ser tão interessante. Como eu já tinha avisado, né, o Microsoft Teams é uma ferramenta um pouco mais abrangente do que uma ferramenta de videoconferência e ele faz parte das ferramentas, né, da plataforma do Microsoft 365. Ele é encarado como uma ferramenta de colaboração. E aí eu vou colocar algumas ferramentas que há dentro dessa ferramenta, tá bom? Dentro desse aplicativo, desse software, como você quiser chamar. Mas é importante que vocês entendam que é diferente de outros aplicativos que nós já conhecemos de transmissão, de videoconferência, o Microsoft Teams ele tem algumas outras possibilidades. Eu vou pontuar aqui aquilo que eu considero pertinente para essa questão da visitação, né, que pode ser utilizado durante o momento com o INEP. Dentre algumas ferramentas citadas aqui do Microsoft Teams, está o chat, existe a possibilidade do chat, armazenamento de arquivos, né, seja pessoal ou por equipes, né, e lá dentro é uma estrutura muito interessante que você pode formar uma equipe, essa equipe pode ter até 500 mil pessoas, e isso uma única equipe, você pode ter outra equipe cadastrada, e você ainda pode, dependendo do que você vá fazer, se for uma situação, por exemplo, de videoconferência, você pode chamar pessoas que são externas à equipe, ou seja, eu acredito que o INEP vai formar uma equipe, que são a equipe dos avaliadores, coordenadores e pessoas correlacionadas ao projeto, e ele vai chamar pessoas externas, que serão pessoas que estarão responsáveis na instituição de ensino para fazer o outro lado da ligação, o outro lado da ponte, né? Você tem o chat, você tem o armazenamento dos arquivos, você tem a própria reunião online, como eu falei, e a questão da colaboração direta com as ferramentas do Office online, Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Todas essas são ferramentas que estão disponíveis para você utilizar online também, e aí lembrando que aí vão ter algumas diferenças que são super básicas, como a questão do arquivamento, né? Se você faz alguma coisa na ferramenta do Word online, você não salva, porque se você quiser no seu computador, você tem que fazer o download. Se você salvar, você vai acabar salvando no Drive e não vai baixar para o seu computador para utilização, e entre outras muitas coisas. Mas essas ferramentas estão todas ligadas dentro do Microsoft Teams. Já falei sobre a quantidade, né, de usuário, então isso não vai preocupar sobre a formação da equipe do INEP, nem a sua própria equipe na instituição de ensino.
Podemos ainda nessa ferramenta fazer o compartilhamento de telas, ou seja, aquilo que eu estou vendo aqui eu posso mostrar para você, né? Se eu tivesse aqui com alguma coisa do Word aberto, um texto, eu poderia expor na tela no formato de aula, por exemplo. Isso pode ser utilizado por questões de documentação, o que está sendo exibido, o que está sendo feito, além da colaboração em tempo real, ou seja, a pessoa, eu estou usando aqui, você pode simplesmente aí escrever junto comigo num texto, enquanto eu estou fazendo a sessão 1, você faz a sessão 2, a gente finaliza o arquivo, isso pode ser feito também. Né? É possível desfocar o fundo, que atualmente tem sido cada vez mais interessante, já que durante essa pandemia, nas aulas virtuais, aconteceram diversos acidentes. Eu mesmo, quanto professor, tive a infelicidade numa aula de crianças de 12 anos, se eu não estiver equivocado, uma familiar entrou apenas de roupas de baixo e apareceu no fundo da tela, o que virou uma algazarra para as crianças e um constrangimento para mim e para a familiar, logicamente, né? Então, desfoque de fundo de tela pode ser muito interessante naqueles ambientes que você não tem aquilo tudo muito bem coordenado ou a segurança de que ninguém vai passar na situação. Dependendo da reunião, eles podem realmente utilizar isso para poder compor várias equipes trabalhando simultaneamente. Pois bem, além disso, eu já falei do acesso aos documentos, você tem também a questão da formulação, se houver alguma ata, algum documento digital comprobatório, ao fim da visitação in loco, esse documento poderá ser disponibilizado via Microsoft Teams, ou seja, eu posso também nessa ferramenta, eu não preciso usar uma segunda ferramenta, eu posso nessa ferramenta pegar o documento que eu estou redigindo, se tiver alguma coisa comprobatória que seja disponibilizada pelo INEP, eu posso nessa mesma ferramenta enviar para vocês e vocês fazerem download em tempo real, né, se assim for necessário. Então isso pode acabar sendo utilizado, alguma coisa a respeito da ficha que eles estejam preenchendo, algum documento de que houve a visitação, não sei, mas isso pode ser disponibilizado. Essa ferramenta conta também com algumas questões que são relacionadas às licenças. É bom falar de licença, entendam. Para você poder usar o Microsoft Teams, né, é necessário que haja uma licença da Microsoft 365, o suíte completo do Microsoft 365. Sendo que dentro desse suíte existem, né, algumas licenças que você pode procurar para que você possa adquirir. Mas você não falou para mim, Diego, que eu como instituição de ensino posso usar gratuitamente? Pode, você pode usar gratuitamente, só que isso é por tempo limitado. É por conta da pandemia. Se tudo der certo, a vacinação funcionar e tudo mais, teremos o fim da pandemia. E posteriormente, como é que vai acontecer? E se você gostar da ferramenta, como é que você procede em relação a isso? Será que a sua instituição vai adotar essa ferramenta futuramente e definitivamente? Se você também está vinculado a uma outra empresa e na outra empresa lhe interessa essa ferramenta, o que você precisa fazer? Você precisa correr atrás de uma das ferramentas que eu vou citar aqui agora, uma das licenças que eu vou citar aqui agora, sendo elas a Business Essentials, ou a Business Premium, ou a Enterprise, e aí ela tem 3 classificações diferentes, que é E1, E3 e E5. Qualquer uma dessas licenças, dividida em 3, sendo que a última também tem as suas classificações, qualquer uma dessas tem a possibilidade de você usar o Microsoft Teams. Elas se diferem assim, por exemplo, a Business Essentials ela vai ter uma quantidade X de ferramentas, a Business Premium ela vai ter X mais Y ferramenta, então é uma questão do que você precisa para uso. No entanto, todas essas citadas aqui permitem que você faça o uso ilimitado do Microsoft Teams. Agora, o preço das licenças aí no mercado estão variando, dependendo do que você solicite, entre R$200 a R$1.000 em um pacote de utilização. Mas eu preciso sempre salientar que há a liberação por tempo limitado, gratuito para instituições de ensino, enquanto durar a questão da pandemia do Covid-19. Seria muito interessante que ficasse gratuito para sempre, mas estamos falando da Microsoft, que é uma empresa privada e ela cobra licença para a utilização das suas ferramentas, assim como ela cobra licença para você utilizar o Windows, o Microsoft Office e outras coisas mais. Então, eu espero que tenha sido proveitoso. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, por favor. Não se esqueça do nosso e-mail, ipai@ipai.com.br, e será um imenso prazer ajudá-los. Eu vou ficando por aqui. Para quem não se lembra ou ainda não me conhece, repito, meu nome é Diego Córdoba, sou consultor de tecnologia educacional. Vou encerrar com a frase que eu sempre encerro qualquer participação minha nos vídeos do IPAI, palestras e eventos virtuais. Vamos juntos levar a educação para todo mundo. Um forte abraço e paz para todos nós.